E, Pipoca, aproveitar que tu está aqui, né? Lembrar que o nosso canal é extremamente democrático, a gente respeita todos os gêneros, classes, cor, etnia, independente de onde a pessoa venha, ela vai ter espaço nesse canal. E eu gostaria que você falasse de um tema bem delicado para a câmera. Eu não acho que seria delicado, pois não deveria nem haver discussão, que seria a atuação de atletas transgêneros, por exemplo, botar um homem para competir com uma mulher, porque há disparidade física, a gente não poderia nem entrar muito nessa discussão por causa do nível, né, de diferença física, obviamente. Agora, como é que funciona a inclusão do transgênero na modalidade, não só de luta, mas nas mais variadas modalidades, mas principalmente a de luta, né, que vai ter o contato físico e tudo mais. O que você poderia falar dessa sua experiência em ter organizado os jogos LGBTS e tudo mais? E também já pode dar uma pincelada nisso aí, da participação de atletas transgêneros competindo... por exemplo, um homem, né, que teve essa transformação, competir com mulheres, né, com um corpo de homem, e a gente nunca vê o contrário, sempre a gente vê tipo o homem que virou mulher competindo, agora o contrário a gente nunca vê. E o que você pode falar disso, desse tema que é bem delicado, lembrando que nós respeitamos todas as diversidades, então, só para deixar bem claro, aqui você vai ter sempre espaço no nosso canal. Bom, então eu vou fazer duas abordagens. Uma é a questão da inclusão de gênero nos esportes. Esse é um movimento que vem desde a década de 70 com o medalhista olímpico Tom Weddell, que foi terceiro colocado no Decathlon, nos Estados Unidos. E ele criou, na década de 70, o Gay Games. Ou seja, uma competição voltada para a comunidade LGBT em todas as suas esferas, né? E dali foi criado esses jogos chamados Gay Games oficialmente. Também depois, na década, início de 2000, também foi criado os Out Games. E eu, particularmente, em 2005, quando a gente começou a organizar de forma oficial a parada da diversidade, né, inclusive com o vereador Thiago Silva, que depois foi vereador, né, foi um líder político dentro da comunidade, né? E a gente fez os Jogos da Diversidade na UDESC. Então, eram eventos esportivos, não era voltado exclusivamente para a comunidade, mas era aberto. Comunidade LGBTQI+, que eu estou me referindo, né? Então, poderiam competir todo mundo. Mas ele tinha um foco voltado para a comunidade. Então, a gente conseguiu reunir 200 atletas na primeira edição, com natação, atletismo, dentro das regras das modalidades, futebol society, futebol de salão, vôlei e tênis de mesa. Então, esse foi um diferencial, porque foi um movimento mundial fazer a inclusão desses atletas, né, nesses eventos esportivos. E que encerrava junto com a parada, né? Então, qual é a importância disso? A importância é a inclusão. A importância é você mostrar que as pessoas são capazes, independente de gênero. A orientação sexual ela não te interfere na tua performance esportiva. A tua orientação sexual. Assim como a sua capacidade intelectual de compreender alguma coisa. Não te interfere. Onde que uma pessoa, por ser gay, agora, quando eu falar a palavra gay, seja tanto para homem quanto para mulher, ou transgênero, qualquer letra da comunidade LGBTQI+, isso não impede da pessoa de praticar um esporte ou de competir em todos os seus níveis. E quando eu digo todos os seus níveis, é da prática esportiva, seja para a promoção da saúde, seja para a inclusão, ou seja para rendimento municipal, estadual, ou em nível nacional ou internacional. Você vê aí atletas medalhistas olímpicos, depois se assumindo gay, dizem assim, o cara era gay, ele era medalhista olímpico. Ué, desde quando que isso interfere? Agora, a gente já entra numa questão fisiológica, e o senhor Fernando tem capacidade, são pessoas que têm disfunções hormonais e têm disfunções fisiológicas, anatomofisiológicas, morfológicas, né? Um dos casos, por exemplo, você vê mulheres com testículos. O caso mais clássico foi do judô, da Nancy Silva. Nós temos também no atletismo uma indiana que foi campeã mundial, que tinha um nível de testosterona alto. Como é que você determina e como é que você detectava que um atleta era masculino ou feminino? Não, mas ela era mulher.
Não era pela saliva, você, Fernando? Eles faziam os testes para determinar. Então, a Ednancy Silva foi uma das que tiveram que, se ela quisesse competir, ela tinha um problema fisiológico e anatômico, ela teve que fazer cirurgia para poder competir com mulheres, né? Então, ela teve que parar a produção de testosterona. Então, esse é um contexto. Então, nós temos o contexto da inclusão do esporte LGBT, nós temos o contexto fisiológico, e nós temos agora o contexto de trans, seja ele masculino ou feminino. A gente não tem a gente não tem como definir a sociedade homem e mulher. A sociedade é um plural. Né? Então, assim, eu não tenho muita propriedade atualmente para falar sobre esta questão. Tá? As minhas referências, o Dr. Wagner Xavier Camargo, ele é um pós-doutor na área de antropologia e também é mestre Mas só deixando claro, educação física. Não, a questão da ednancy é facilmente resolvida, medindo os exames hormonais e tudo mais. Agora, nasceu, né, numa característica física masculina, né, um homem. E o homem, ele quis mudar seu sexo, né, viu que não era ou homem ou mulher. Tá, aí dentro dessa visão assim. Exato. Aí e ele binária. Ele é tipo se fosse, né, fisicamente com a estrutura de homem. Para um leigo que está nos ouvindo, quer dizer assim, uma pessoa que nasceu mulher virou homem, um homem que nasceu... Isso, um homem que nasceu... Que masculino e virou feminino. Exatamente. Aí competir com outras mulheres. Tu acha justo isso? Para você participar de uma competição de alto rendimento, você tem que participar de seletivas. E as seletivas, você tem o seu gênero, e o seu gênero ele não é determinado de forma binária. Então você tem, por exemplo, testes para fazer. Se você é colocado em suspeição. Nós temos um dos maiores professores do Rio Grande do Sul, o professor De Rose, que trabalhava com antidoping, com tudo, e ele abordava também essas questões de gênero. Então o esporte ele é inclusivo. Se eu acho justo ou não acho justo, eu acho que o esporte é aberto para todos, né? Como você fala, eu não vi, tem os seus viés, eu não vi mulher competindo no masculino. Não, você vê pessoas trans competindo, abre aspas, no masculino e pessoas trans, abre aspas, competindo no feminino. E isso tudo, a mais famosa é a Tiffany do vôlei, né? Mas isso tudo tem um processo de tratamento hormonal, tem um processo de transição, e isso tudo não é assim, o Giacomo hoje vai... não, amanhã ele vai competir no judô feminino, ou eu vou competir no masculino. No caso, ela teria que usar hormônios antimasculinos, no caso, que seria tipo... tratamento hormonal. Estrógenos, no caso, estrógenos para, né, criar aromatização, para diminuir a testosterona, seria algo mais ou menos nesse sentido, então, que é o que está acontecendo com a Tiffany, eu não sabia disso. E isso também, assim, não é da noite, as pessoas falam de forma abrupta, mas isso não acontece de agora da noite para o dia. Existe um processo chamado transição, e essa transição leva anos, e essa pessoa, ninguém vai chegar, hoje eu quero ser um atleta da confederação. Você tem um processo para seguir, você tem um caminho, e nesse caminho as pessoas te conhecem, sabem como é que você era e como é que você está. Esse processo de transição, ele passa por um tratamento, passa por um processo cirúrgico, ou não, né? Mas eles passam por tratamentos hormonais. A grande questão é, será que ela não carrega uma herança genética do fato de ter nascido de um gênero e competir no outro? Sim, você carrega isso. E causar uma disparidade. Eu não sei se vai ser permitido ou não sei como é que está esse regulamento hoje em dia. Essa disparidade que as pessoas têm medo pode ser mais fantasia do que real, entende? Porque quando você compete em alto rendimento, dependendo da categoria, eu creio que não. Eu não acredito nisso. Porque, e também assim, para você ser um atleta trans, você não passa só por essa transição de, vou competir numa categoria que era um outro gênero, da qual diferente eu nasci, entendeu? Eles também sofrem todo um processo de preconceito, que é uma coisa que é difícil, você vai contar nas mãos. Hoje você conta das mãos quem são os atletas trans que competem. Mas se a pessoa fez a transição, passou ou não por um procedimento cirúrgico,
Se a pessoa está cumprindo uma série de regulamentos, uma série de regras que é cobrada. Tem isso. Tem isso. Todo um controle. Tanto é que a Edinanci passou por um controle. Legal, Rodrigo, separar isso para os cortes que a gente está falando aqui, porque a gente fez tanta essa discussão com os treinadores e tudo mais, a gente não tinha o embasamento científico e nem sabia o que acontecia para um atleta transgênero poder competir, né, em nível oficial. Então tem uma série de exames e tudo mais, muito legal. E como é que você caracteriza que aquela pessoa, vamos voltar a ser o binário, como é que tu caracteriza que aquela pessoa é mulher e ela é homem? Então você tem umas regras. Então, no atletismo é muito comum isso acontecer, e nas lutas também, porque você pega uma pessoa cujo gênero nasceu feminino e compete na categoria feminina, mas você olha e diz, não, isso aqui é um homem. É mais forte que um homem. Mas como é que você fala isso? Como é que você mensura? Que critérios que você usa? Critérios científicos, para você não discriminar ninguém. Com exames, então. Com exames, né? Show. Como é que você diz que esse aqui, do ponto de vista binário, é homem ou é mulher? Por que esse homem está competindo na categoria das mulheres? Por que essas mulheres estão competindo na categoria dos homens? Por que isso ocorre? Então, tem uma série de exames, uma série de critérios técnicos, científicos, que estão se aperfeiçoando, porque isso também é uma coisa nova, não é uma coisa que vem já vem de uns 30 anos. A Edinanci tem o que... A Edinanci, que me fugiu o nome dessa atleta indiana, que era do atletismo, né, que tinha os gônadas e tudo mais. Então, mas o nosso caso mais clássico é a Edinanci, né, que foi atleta olímpica, né, participou de mundial de judô e tudo. Né, e ela tinha as características hormonais, então ela passou por um tratamento, passou por um processo cirúrgico, e ela optou por continuar competindo no feminino. Para ela competir no feminino, ela teria que passar por um procedimento. Agora, tem as formas de abordagem num período histórico que às vezes foi um pouco cruel e até um pouco desumano, não só com ela, como com outras competidoras que mostravam as mesmas características que ela, e outros competidores também que entravam no feminino, como teve agora o caso olímpico do levantadora de peso, né? Uhum. Então, são coisas que primeiro são obrigadas não, porque as pessoas optam, né? Elas têm essa orientação de passar pela transição. Uhum. Né? E isso também, como eu disse para você, são casos que estão sendo estudados e são novos. Então, a visão que nós temos hoje, em 2021, com certeza, daqui a 5, 6 anos, ela vai ser melhor trabalhada, e ela já vem sendo trabalhada, né? Melhor abordada até, né?